Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso básico de ROS. Na aula de hoje, nós vamos aprender aí como controlar o TurtleSim indo até um ponto XY específico. Para isso, a gente vai fazer tanto um nodo Publisher quanto um nodo Subscriber. A novidade aí é que a gente vai também subscrever, para controlar essa posição da tartaruga. A gente vai pegar a posição atual dela e ir atualizando a velocidade, controlando a tartaruga até chegar nessa posição definida. Então, para isso, daí você já tem que estar com o TurtleSim Cleaner, o Workspace TurtleSim Cleaner criado. E dentro da pasta do código-fonte, src, o source do TurtleSim Cleaner, a gente vai criar esse nó em Python chamado go2go.py. Esse nó já está aqui nesse endereço, do GitHub. Então, vamos abrir aqui o nosso ambiente de Linux, abrir um terminal e vamos fazer esses comandos aqui no terminal do Linux. Um pouquinho grande demais. Então, vamos lá, cd source TurtleSim Cleaner source. Agora dá esse comando que eu tinha copiado ali, Então você copia isso aqui ali da descrição desse vídeo no YouTube. Ok, tá o código aqui, go2go, tá ali, go2go.py. Então a gente vai agora rever aí como que esse código funciona. Então retornando aos nossos slides, Aqui na descrição do vídeo, esse wget tem um espacinho aqui no meio do H e o T, simplesmente porque o YouTube não aceita, esses comandos do jeito que eles estão aqui. Então é só você copiar e tirar esse espacinho. Bem, para entender esse nodo, precisamos de alguns conceitos básicos. Então eu tirei aqui, de alguns sites que também estão na descrição do vídeo, alguns conceitos. Então, primeiro, a distância entre dois pontos, da tartaruga, para ela calcular quanto distante ela está do seu ponto de destino. Então, existe a fórmula da distância euclidiana, que é a distância entre dois pontos, quaisquer A e B, dados por suas coordenadas A igual a xA e B igual a xB, YB. Então, a fórmula dessa distância é dada aqui pela raiz quadrada das diferenças em x e y ao quadrado, somadas. Isso tem a ver com o teorema de Pitágoras. A gente quer calcular essa aqui, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado igual a catetos ao quadrado. Não precisa saber disso, basta saber que essa é a fórmula aqui. Outro conceito básico importante é o arco tangente, que é uma função que calcula o ângulo entre uma coordenada 0, 0 da origem, e um ponto qualquer num plano dado por suas coordenadas y, x. Então aqui só um exemplo gráfico, Então o ângulo θ é dado por arco tangente de yx, sendo que y e x são as coordenadas do ponto em relação ao 0, 0. Então, relembrando, esse arco tangente ele pode dar um valor entre 0 até π, se for para o lado aqui superior, e 0 a menos π, se for para o lado inferior. Lembrando que o ROS só trabalha com radianos, ok? Bem, essa função arco tangente atan2 do Python, ela retorna esse ângulo entre dois pontos. Então, eu colocando aqui atan2, yb menos ya e xb menos xa, ele vai me dar o ângulo relativo entre esses dois pontos. Então, aqui no nosso plano cartesiano, tem o ponto A dado por xa, o ponto B dado por xb, yb. E a hora que eu chamo essa função, ele vai me dar este ângulo aqui entre o ângulo para frente e o ângulo da minha reta entre o ponto A e o ponto B. Por que chama atan2? Porque ele resolve uma situação aí dos 4 quadrantes. Basicamente, nos interessa é que se aqui o ponto está no primeiro ou segundo quadrantes, aqui, ele vai dar um valor entre 0 e π radianos. Se ele está aqui nos quadrantes de baixo, ele vai dar um valor entre 0 e menos π radianos.
né, que ele está em graus, né, essa função, esse desenho está em graus, mas o Python retorna sempre em radianos. Está aqui nesse site a explicação com mais detalhes para quem quiser. Também esses links estão na descrição desse vídeo. E o terceiro conceito básico importante para a gente entender esse nosso código é o conceito de controle proporcional. O que é um controle proporcional? É uma função matemática, né, uma operação matemática que leva uma variável até um determinado valor. Então, essa variável controlada, ela busca atingir o valor. Como é que eu faço isso? Eu calculo o erro entre essa variável atual, né, o valor atual dessa variável, e o valor da posição objetiva. E eu vejo quão longe essa variável está desse valor e tomo uma ação de controle proporcional ao tamanho do erro. Certo? Isso aí está descrito aqui nesse site da Wikipedia. Vou dar um exemplo, né, para a nossa tartaruga do TurtleSim. Suponha que eu quisesse fazer ela chegar perto de um determinado ponto. Né? Então, andar para frente até a coordenada 9 no eixo X. A tartaruga ela começa lá, quando você inicializa, na posição 5.5 no eixo X. Então, como é que é o erro? Eu quero que chegue no 9, está no 5.5, o erro é a diferença, né, a subtração desses dois valores. 9 menos 5.5 vai dar 3.5, certo? Então, enquanto o erro for maior que um determinado limiar de proximidade, suponha que eu quero que chegue no 9, aqui é entre 8.9, 9 ou 9.1. Né? Então, suponha que eu tenho um erro aqui de 0.1, então eu faço uma ação de controle, que no caso aqui é aplicar uma velocidade no eixo X da tartaruga que é proporcional ao erro. Então eu multiplico esse erro, que é o 3.5, por uma constante chamada Kp, que é a constante proporcional. Né? E eu pego a velocidade e aplico para o meu robô. Certo? E eu faço isso repetidamente até a hora que o erro está pequeno o suficiente. Então, quanto mais longe a tartaruga estiver do seu destino, maior é o erro, maior é a velocidade. Quanto mais próximo ela for chegando, vai diminuindo o erro, ela vai diminuindo a velocidade. E você tem que escolher esse Kp adequado. Por quê? Se você colocar um Kp muito grande, colocar 1000, ela vai muito rápido, pode passar do ponto, que é chamado de overshoot. E se o Kp for muito pequeno, 0.01, daí a velocidade vai ser muito pequena, pode demorar muito para chegar lá no ponto 9. Certo? Então aqui, visualmente, suponha lá que eu estou no ponto 5.5, quero chegar até o ponto 9. Então faço todo o meu cálculo de erro com Kp 1.5. Atual é 5.5, desejado é 9, erro é 3.5, e a velocidade que eu vou aplicar então é a constante multiplicado pelo erro. Então vou a 5.25 metros por segundo com a minha tartaruga. Aí ela vai andar um pouquinho, aí a próxima leitura da minha posição já vai estar na posição 6. Aí o erro vai ser 3 e a velocidade vai diminuindo para 4.5. Tá vendo aqui? Ó? Aí a hora que eu chego na posição 7, o erro é 2, a velocidade é 3 metros por segundo. Aí a hora que eu estou na posição 8, o erro é 1, velocidade 1,5 metro por segundo. A hora que está 8,5 é 0,75 e a hora que chega lá no 0,1 de distância do ponto, a velocidade está bem pequenininha, mas daí eu saio do meu loop, por quê? Porque eu já cheguei dentro do meu limiar de proximidade ao meu destino. Então isso aqui é o controle proporcional. A gente vai utilizar esses conceitos no nosso código do goToXY.py, que é um código que faz a tartaruga ir até uma posição XY especificada. Né? Então, antes, não podemos esquecer, né, tem que ir lá no CMakeLists e incluir o GoToGo como um nodo do meu pacote TurtleSim Cleaner. Vou fazer isso já para não esquecer. Opa! Entrei aqui com a senha. Então, tem que dar um CD aqui para o meu AWS Source TurtleSim Cleaner. Aí eu edito o cmakelist.txt. Na última posição, incluo src barra goToGo.py. Salvo. Então, já fiz isso aqui. Tem um outro comando aqui que eu tenho que dar, que é aquele chmod, lembram? Para ele ficar executável. Eu tenho aqui o meu goToGo, que não é executável, tá vendo? Não tem o xzinho aqui. E dá o chmod, o mais x,
go2go.py, agora ele passa a ser executável como os outros scripts. Bem, voltando lá para o nosso slide. Então, está aqui o chmod, né? Já fiz isso aqui. Agora vamos olhar o nosso código do go2go.py. Então, esse código ele é parecido com os que a gente já fez, né? Só que agora ele pega essa mensagem pose, que é publicada pelo simulador do TurtleSim, que é basicamente a posição onde a tartaruguinha está, e ele usa algumas informações matemáticas aqui, né? Como elevar o número a uma potência para aquele ao quadrado, a raiz quadrada, que é utilizada também no cálculo da distância, e a função arco tangente. E ele também usa a constante π, que é dada aí pelo próprio Python. Então está aqui essa linha do math import. Está vendo aqui, ó, from msg import pose, a diferença do que a gente não tinha feito ainda nos scripts anteriores. Aí a gente vai também criar nossas funções do TurtleBot com uma classe. Basicamente é esse comando class aqui, né? Que cria uma classe TurtleBot, isso aqui chama orientação a objetos, e daí tem essa função init, que é underscore, init, underscore, parênteses, script self. E essa função aqui que inicializa tudo que a gente vai utilizar. Ó, o publisher a gente já viu nas duas aulas anteriores, né? A novidade aqui é a gente utilizar um subscriber, que é esse rospy.subscriber, que lê dados desse tópico pose do Turtle. Lê a mensagem do tipo pose, e cada vez que for escrita essa mensagem de pose nesse tópico, ele chama essa função callback. Já vai mostrar ela daqui. Então aqui ele cria esse pose, que é uma variável. Self quer dizer o própria classe. Então ele cria essa variável pose e diz aí que vai ser atualizado 10 vezes por segundo, com esse rospy.rate. Vai ser escrito no tópico Turtle semidevel 10 vezes por segundo. Aqui a função callback, o que ela faz? Ela é chamada sempre que o simulador da tartaruga se atualizar a sua posição. Isso acontece 10 vezes por segundo. E esse método callback aqui, né? Então ele basicamente ele recebe os dados, que é aquela mensagem pose, e ele copia aqui dois campos, o x e o y, para essa variável pose.x e pose.y. Esse round aqui, na verdade, é só um arredondamento matemático, que ele tem lá não sei quantas casas decimais, aqui eu só vou copiar as 4 primeiras casas decimais depois da vírgula. Tá ok? Então aqui é a minha função callback, que é chamada lá pelo subscriber. Subscriber ele recebe essa mensagem pose, lembra que a gente tinha essa função os messages show, né? Que tem aqui o x, o y, θ, linear velocity, angular velocity, e esses campos aí eu simplesmente acesso com os seus nomes. Só tomar cuidado para não confundir aqui x maiúsculo, y maiúsculo, né? Nesse caso aqui só vou usar o x e o y dessa mensagem pose. TurtleSim, já viu, né? O TurtleSim Node, que tem aqui a nossa tartaruguinha. Esse ambiente aqui ele simula um espaço de trabalho de 11 por 11 metros. A tartaruga começa aqui no 5.5. Ela tem o x, y, que é a sua posição central, né? Tem também um ângulo, tem também uma velocidade linear e uma velocidade angular. A gente vai utilizar só o x e y na aula de hoje. Então, isso aqui eu já falei, né? Direcionado para a direita é 0 radianos e rotação no sentido anti-horário é positivo, e o canto inferior esquerdo é a posição 00. Se quiser ver aí as informações sobre o TurtleSim, que ele publica e os formatos das mensagens, só dá esse comando rosnodeinfo/TurtleSim. Então tá aqui os serviços, tá vendo? O tópico que você escreve e esse TurtleSim lê e os tópicos em que ele publica, que a gente vai utilizar esse turtle1/pose. Bem, continuando o nosso código, a gente vai ter agora as funções de cálculo de distância e cálculo daquele ângulo, né, entre a posição do robô e a posição do ponto de destino, que é o ATAM2. Então está aqui as duas funções, getDistance, que recebe aqui a posição x e a posição y de destino,
e calcula aquele raiz quadrada dos números elevado ao quadrado, né? E aqui a getAngle2Go, que simplesmente chama o ATAM2 com os parâmetros certinhos aqui e retorna o ângulo, que pode ser positivo ou negativo, em relação entre, né, o arco tangente entre a posição do robô atual e a posição do destino. Aqui agora temos nossa função principal, move2go. O que ela faz? Ela lê 3 valores do teclado. Aqui eu estou usando 3 valores de ponto flutuante, né, que é números com casas decimais, que pode ver entre 0.0 e 11.0. E aqui tem uma tolerância, que é quão perto eu quero que essa tartaruga chegue dessa posição, né? Usualmente eu vou usar uma tolerância pequena aqui, 0.1, 0.2, né? Por isso que eu preciso que os números sejam de ponto flutuante, com casas decimais depois da vírgula. Casa decimal, o separador de casa decimal é o ponto. Então aqui temos aí continuidade dessa função move2go, inicializa a mensagem de velocidade, tá vendo? Linear y, linear z é 0, angular x, angular y é 0, e a gente vai mexer agora simultaneamente na velocidade linear em x, que é a velocidade que a tartaruga vai para frente, e angular em z, que é a velocidade de rotação. Então, continuando o nosso código aqui, né, que é o controle proporcional. Então a gente vai pegar a distância entre a tartaruga e o seu destino, que é o goalpose.x e .y, que eu acabei de ler, naquelas variáveis ali. E daí eu vou calcular a velocidade que a tartaruga tem que ir de acordo com essa distância, né? Essa distância para mim é o meu erro, né? Então, enquanto a distância for maior do que uma determinada tolerância, eu calculo a velocidade linear, é 1.5, né? Aquele kp vezes a distância. E, simultaneamente, eu vou fazer também o cálculo da velocidade angular, né? Eu vou calcular com o ATAM2 aí, essa, né, para que lado que está o meu destino em relação à posição atual do XY da minha tartaruga. E daí estou aplicando isso multiplicado por 4 aqui, tá vendo? 4 vezes a diferença de ângulo. A diferença do ângulo é o ângulo que a minha tartaruga está indo, que é o pose.θ, e o ângulo que eu preciso ir para chegar até o meu destino. E aqui, ó, esse if aqui é simplesmente para que esse valor de diferença de ângulo fique entre 0 e π positivo e 0 e menos π negativo. Isso aqui é simplesmente um if. Se ultrapassar o valor de π, você subtrai de 2π só para que o número fique aí dentro dessa faixa. Tá ok? Então, finalizando o nosso código, a hora que você sai do loop, então está aqui o cálculo da distância, né? Então, cada vez eu publico essa velocidade, linear e angular, dou esse sleep e daí recalculo a distância e repito até que eu chegue próximo o suficiente do ponto de destino. Então, tudo isso aqui está dentro do comando while lá, dentro do loop while. E daí aqui finalizando o meu código, na hora que eu sair do loop, cheguei próximo o suficiente, eu simplesmente zero, publico e pronto, está terminado o meu código. Aqui tem só o main, né, que é para chamar o inicializador, que é esse x igual ao turtlebot, que chama aquela função init, e daí o move2go, que faz aí a tartaruga chegar no teu ponto de destino digitado pelo teclado. Ok? Bem, a gente precisa informar o ROS de que esse novo nodo existe com o catkin make, e daí em seguida dá esse source devel setup.bash. Mas você deve ter percebido que toda vez que você cria um novo nodo ou altera qualquer coisa, você tem que dar de novo esse source devel setup.bash. Depois de um tempo isso começa a ficar chato, né? Toda vez tem que dar esse source devel, etc e tal. Então um jeito de resolver isso daí é você incluir esse comando no arquivo de configuração .bashrc. Então usando essa linha aqui, ó, você inclui esse comando e toda vez que você ligar o teu ambiente, né, abrir um terminal, automaticamente ele já vai dar esse comando e você já vai ter todos os teus códigos disponíveis para você utilizar pelo ROSRun, pelo ROSCD e assim por diante. Certo? Então, e daí você tem que executar o ROSCore no terminal, o ROSRun TurtleSync Node no outro e o TurtleSync Cleaner num terceiro. Ok? Bem,
Vamos aqui para o nosso ambiente para fazer tudo isso aqui. Então eu já estou com o meu código ali. Eu preciso só dar o Catkin Make, né? Catkin WS, dar o Catkin Make. Olá, tudo certinho. O source devel barra setup.bash. Então, para eu não precisar dar isso toda vez, né, tem aquele comando ali, deixa eu copiar aqui, o comando para automatizar esse processo, que é esse aqui, ó. Echo, source, tio, catkin, ws. Esses maior key aqui eu só substituo por 2 símbolos de maior, né? E daí eu coloquei isso no ponto baixo RC. A partir de agora, toda vez que eu abrir um terminal, ele vai executar isso automaticamente. Bem, eu tenho que dar o meu run turtle sim cleaner go to xy, go to go.py. Antes de executar esse comando, entretanto, eu preciso executar o hostcore no outro terminal, né? E também preciso executar o meu run turtle sim node, que é o meu ambiente de simulação da tartaruga que está aqui. Então agora vou executar o go to go. Pergunta lá para qual posição eu quero ir. Vou escrever lá 9.5. 9.5 em x, 9.5 em y e tolerância 0.1. Opa, foi lá a minha tartaruguinha até o ponto de destino. Vamos dar um outro exemplo aqui do run. Vamos para a posição 1, 1 e tolerância 0.2. Opa, tá vendo? Deu a volta, chegou lá na minha posição de destino. Né? Mais um exemplo aqui. Vamos lá para o Go X em 9, Go Y em 2, tolerância 0.05. Opa! E conseguiu chegar. Ok, pessoal. Então, só voltando aqui nos nossos slides, né? Estamos aí com o nosso código que permite a tartaruga ir para uma determinada posição, x e y, simplesmente dizendo aí qual que é o valor do x, do y e da tolerância. Vou executar de novo aqui, 2102. E isso daí foi a nossa aula de hoje. No próximo vídeo a gente vai utilizar todos esses conhecimentos para fazer o TurtleSwim virar um robô aspirador, né? Que é passear por todo o ambiente, né? Passando por diversos pontos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.